Perguntar como é que você gostaria de fazer a interação? Você prefere que pergunta seja feita no final? Pode ser interrompido? Você quer que a gente faça? Como é que você acha melhor, meu amigo? A qualquer momento aí que o pessoal tiver alguma pergunta no chat, pode fazer. Eu acho que se você perceber aí, se eu já tiver passado muito e quiser segurar a pergunta lá para o final, também sem problemas. O importante é que todos participem, tá? A gente tem aqui o pessoal compartilhando bem variado, do primeiro ao nono período, tanto a UFPB, o FRN, tá bem eclético aqui. Pois fica à vontade, Glauco. O Danilo quer dar uma palavra, Danilo? Fica à vontade aí, antes do Glauco. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, o pessoal aí que está assistindo, prestigiando aí o projeto de extensão, e agradecer ao Glauco por ter aceitado, tá sendo o nosso primeiro palestrante. É um prazer muito grande ter você aqui, viu, Glauquinho? Glauquinho, a palavra está com você, professor. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque aí concomitantemente eu falo um pouco da minha formação, trago aqui algumas imagens. Só peço que vocês me confirmem que está aparecendo. Vocês estão vendo, me ouvindo? Sim. Sim, está aparecendo. Perfeito. Bom, gente, inicialmente eu queria agradecer aos professores José Diego, professor Danilo. Tenho a sorte de tê-los também como amigos, então posso falar amigo Zé, amigo Dan. Tivemos na nossa trajetória acadêmica diversas oportunidades de nos encontrar pessoalmente, virtualmente, e estar participando de um projeto da alcunha de vocês, nesse processo, me deixa muito feliz, sendo na UFPB, principalmente, de onde eu iniciei a minha graduação, a ponto de me arrepiar aqui ao comentar sobre isso. Então, é um prazer, é uma sensação muito agradável que eu estou aqui tentando dividir um pouco dessas minhas experiências com vocês, tá? Então, eu me graduei em fisioterapia em 2011, aí na Universidade Federal da Paraíba, já nessa nova clínica, com os aparelhos funcionando, a piscina terapêutica funcionando. Me formei em 2011, passei por um tempo trabalhando em João Pessoa, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, enfim, na Secretaria Municipal de Saúde, e concomitantemente eu trabalhava de voluntários em algumas equipes esportivas de João Pessoa, pois era o meu grande objetivo, meu grande sonho de vida, trabalhar com fisioterapia esportiva. Dessa forma, acabei fazendo também minha especialização em fisioterapia esportiva na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e logo em seguida conseguindo o título de especialista pela SONAF, né, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E, então, hoje eu tenho o título de especialista em fisioterapia esportiva também pelo Conselho. Durante esse período, fui professor substituto da Facisa e também realizei o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu trabalhei com crioimersão, a temática da nossa conversa de hoje. Trabalhei com processo de recuperação do desempenho esportivo de corredores de 10 quilômetros, corredores de rua de 10 quilômetros. Em 2018, tive que tomar essa decisão de ir para outro lado do país, onde fiz meu doutorado em fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos, onde tive a oportunidade de aprender bastante, de conhecer o professor Danilo, a professora Letícia e a professora Érica, que estão aqui conosco. Então, tem coisa melhor do que você
aprender, estar do lado de pessoas do bem, e vocês vão acompanhar durante essa semana, na sexta-feira também com a Érica, como é legal discutir ciência, discutir conhecimento com essa turma. Tá? Defendi meu doutorado em fevereiro, em dezembro de 2021, e dando um salto, hoje eu estou como professor auxiliar da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, é um campus que se tornou independente há pouco tempo, da Universidade Federal do Piauí. O Parnaíba está localizado no litoral piauiense. Estou longe dos meus amigos, mais uma vez, mas são os caminhos da vida. Está sendo uma oportunidade muito boa aqui de desenvolver meu trabalho como concursado, na universidade pública, tentando sempre levar a mensagem de qualidade dentro dessas instituições. Tá? Enquanto eu era aluno da Universidade Federal da Paraíba, eu tive meu primeiro estágio como fisioterapeuta da Seleção Paraibana de Futebol de Areia. Então, depois das intensas aulas, 6 horas da noite, partia ali para as areias do Cabo Branco para aproveitar, para acompanhar os treinos, a participação preventiva do fisioterapeuta, sendo supervisionado pelo meu orientador. Em seguida, eu tive a oportunidade de ingressar também na comissão técnica do time de vôlei da UFPB, do Grêmio UFPB, onde tive a oportunidade de viajar pelo Rio Grande do Norte, pelo Pernambuco, pelo interior da Paraíba, disputando torneios com a equipe, fazendo trabalho de atendimento, fazendo trabalho preventivo durante a temporada, aí nas quadras da UFPB. Então, foi uma experiência muito boa para mim, até que, em 2014, eu tive a oportunidade, um sonho realizado, de, como não consegui ser atleta, eu tive a oportunidade de compor a comissão técnica da Seleção Brasileira de Handebol de Praia. Talvez alguns conheçam, geralmente treina nas areias aí de Cabo Branco também. Tive a oportunidade de ser campeão mundial em 2014, experimentei a dor da derrota também em 2016, aí voltamos em 2017, fomos campeões novamente. Então, passei de 2014 até 2018 como fisioterapeuta da Seleção Brasileira Masculina de Handebol, e ao adentrar, ao ser aprovado no doutorado, tive que, infelizmente, negar essa última convocação para me dedicar a essas atividades. E durante todo esse período de prática, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista científico, a gente se deparava com a utilização de recursos fisioterapêuticos, muitas vezes com objetivos não tão definidos, como, por exemplo, a utilização da crioimersão. A crioimersão, acho que alguns já viram, não sei se todos já sentiram, mas trata-se da imersão de parte do segmento corporal ou do corpo todo em um ambiente com o fator frio, né, como próprio da terapia, a aplicação do frio terapêutico, seja por meio da água com gelo, seja por meio de nitrogênio líquido, por exemplo, em suas diversas formas. A aplicação da crioterapia em suas diversas técnicas. A crioimersão, nessa época, era bastante utilizada com o objetivo de acelerar o processo de recuperação do desempenho. Mas será que isso realmente acontece? O que é que está por trás, do ponto de vista prático, clínico, do fisioterapeuta esportivo, que tem que colocar uma conduta como essa na rotina dos seus treinos, dos jogos da sua equipe? Quais seriam os objetivos específicos
relacionados a essa recuperação do desempenho esportivo. Então, nos próximos minutos, a gente vai tentar refletir sobre esse processo, trazer alguns pressupostos fisiológicos bem definidos, que eu espero que auxiliem vocês no processo de aprendizado. E, no fim, a gente vai discutir um pouco sobre as evidências científicas de qualidade disponíveis nesse processo, tá? Então, nós vamos discutir um pouco do que acontece na prática de atividades físicas, a importância da recuperação do desempenho, tentando sempre refletir, será que a gente precisa realmente interferir nesse processo? Vamos conhecer um pouco das principais adaptações fisiológicas pós-exercício e discutir, dentre uma grande quantidade de modalidades terapêuticas, com o objetivo de recuperar o desempenho, discutir mais especificamente a crioimersão. Tá? Como toda e qualquer prática esportiva, o atleta, seja ele profissional, amador, o indivíduo que sai de sua casa para fazer aquela corrida com o objetivo de bem-estar físico, psicossocial, ele vai estar exposto a pequenas lesões. Eu diria mais, ele vai estar exposto a lesões, tanto do ponto de vista macrocelular, como do ponto de vista microcelular. Isso é inerente à prática de atividade física. Quando nos deparamos com a lesão, por exemplo, a lesão muscular propriamente dita, nós temos um direcionamento para o tratamento. Ao se deparar com o dano muscular induzido pelo exercício, que é, dependendo do estímulo, da intensidade desse exercício, ele vai ser caracterizado pela liberação de marcadores imunoinflamatórios, como as interleucinas 6, a creatina quinase, são marcadores do dano muscular. Vai ter a presença da dor muscular, seja minutos, horas depois da prática esportiva, ou a chamada dor muscular tardia, nos próximos dias, nas próximas semanas. Claro, também caracterizado pela redução do desempenho, como a diminuição da força, a diminuição da amplitude de movimento, daquela articulação mais utilizada. E, claro, uma diversidade de fatores psicológicos envolvidos. A percepção do esforço alterada, percepção da recuperação alterada. Tudo isso inerente ao dano muscular induzido pelo exercício. Seja qual for o seu modo, ou seja, uma corrida, um jogo de vôlei, de basquete, o próprio treino na academia, que vocês ou nós fazemos diariamente, ele é seguido dessas alterações fisiológicas inerentes à prática, iniciando pela desidratação, depressão de glicogênio. Claro que isso vai ser automaticamente restabelecido pelo organismo de acordo com a intensidade desse dano muscular. Alterações do sistema nervoso central, periférico, sistema termorregulatório. A partir disso, a gente deve raciocinar de acordo com o processo, digamos, de adaptação biológica normal, inerente à prática física. Ou seja, a gente tem que conhecer que esses aspectos de liberação de substâncias inflamatórias, presença de dor muscular, redução do desempenho, essa redução da capacidade inicial é inerente à prática física, de acordo, principalmente, com o estímulo dado. E que, a partir desse processo de recuperação fisiológica, você pode retomar os níveis basais de adaptação, ou então fazer um processo de adaptação biopositiva, ou seja, aumentar a sua capacidade. É quando você entra na academia e está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, inicia o processo de ganho de força, de ganho de trofismo muscular.
Se você dá um estímulo correto e espera o tempo necessário até o próximo estímulo, você está utilizando o processo de adaptação biológica para melhorar a sua performance. Porém, se você continua com autoestímulo, sem dar o tempo suficiente para o corpo se recuperar, ele acaba reduzindo essa capacidade de se adaptar àquele estímulo. Ele aumenta a susceptibilidade às lesões, até mesmo do ponto de vista microcelular. Então, raciocinando em cima disso, é que começaram os primeiros trabalhos em cima com o objetivo de recuperar o desempenho esportivo. E do ponto de vista conceitual, a gente já tem que deixar isso muito bem claro, porque seja qual for a modalidade escolhida, seja massagem terapêutica, crioimersão, laser terapia, alongamentos, do ponto de vista conceitual, a utilização desses recursos com o objetivo de melhorar, de recuperar o desempenho esportivo, ele tem como objetivo central restaurar os sistemas do corpo à condição basal, pelo menos. Se ele vai ter uma adaptação biopositiva, pode ser até uma análise específica, se esses recursos realmente interferem ou não. Mas do ponto de vista fisioterapia esportiva, em que você, vamos lá, o dia a dia do brasileiro, tem um jogo na televisão na quarta-feira, à noite, e o cara muitas vezes tem que jogar no domingo. Será que é o tempo suficiente para ele estar com as condições basais entre quarta-feira à noite e o domingo à tarde? Será que isso não é próprio do organismo? Será que é preciso mergulhar o cara numa bacia de gelo ou isso volta aos poucos, com o tempo promovido pela comissão técnica, por exemplo, pelo próximo jogo? Então, esse é um principal aspecto inicial, saber o objetivo do recurso que você está utilizando. Tá? Bom, o que é que ocorre mais especificamente, mais implicitamente após o exercício físico? Nós temos que lembrar que o dano muscular induzido pelo exercício já tem uma grande quantidade de evidências científicas de qualidade que nos mostra que nas primeiras horas, ou então durante a realização do exercício, você percebe aqui, nessa tracejada de cor verde, a diminuição da função muscular, ou seja, a diminuição do desempenho de salto, a diminuição do desempenho de força, de acordo com o estímulo do exercício. Concomitantemente a isso, aqui nessa linha azul, você percebe também que nas primeiras horas, de acordo com o estímulo, pode surgir a dor muscular, seja inicial, seja de início tardia, juntamente com o próprio processo inflamatório, que desencadeia o processo inerente ao exercício, inclusive o processo de reparação tecidual, com a liberação de células satélites. Então, inicialmente a gente se pergunta, será que eu preciso atuar aqui? Porque o próprio processo inflamatório, ele é sinalizador para o processo de regeneração, de reparação tecidual. Então, é um primeiro aspecto relacionando que as modalidades de recuperação têm por objetivo o retorno às condições basais. Mas tudo bem, ainda no microcelular, você observa, os estudos nos mostram que ocorre uma cascata de liberação, uma liberação de uma diversidade de substâncias, neutrófilos, macrófagos, que, inclusive, inicia o processo de sinalização para o processo de regeneração tecidual, fazendo com que a gente tenha que refletir mais sobre o processo de otimização da inflamação e não ver só apenas como algo danoso ao indivíduo. Em seguida, expressão miogênica, ativação de células satélites que podem se converter, podem se diferenciar em miotubos e, a partir disso, se proliferar. Ou seja, é um processo de reparação tecidual inerente ao processo
do exercício, ao dano muscular induzido pelo exercício. Do ponto de vista metabólico, como eu falei lá nos primeiros slides, ocorre a liberação de uma diversidade de substâncias, interleucinas, que são marcadores imunoinflamatórios, a creatina quinase, ocorre todo um distúrbio iônico, inclusive que pode estar relacionado com o surgimento da fadiga. Uma das possíveis hipóteses para o surgimento da fadiga é uma possível competição iônica. Esses íons que estão em alta concentração após o exercício, competindo com os íons de cálcio. Lá onde a gente aprende aquele processo de contração muscular, aquela cascata de cadeias de eventos com a liberação do cálcio. Então, essa competição pode causar, por exemplo, a diminuição da performance, a fadiga neuromuscular periférica. Tá? E o famoso ácido lático, lactato. Quem nunca assistiu um jogo na quarta-feira, do Galvão, no domingo, sempre perguntando, meu Deus do céu, o jogador está exposto ao chão deitado, é muito ácido lático no sangue, minha Nossa Senhora, é muita fadiga, é tudo relacionado. Então, nosso querido Galvão Bueno, pós-doutor em fisiologia do exercício físico, entende de tudo, de futebol, de vôlei, de Fórmula 1, então, muitas vezes ele saía com essas pérolas. E aí a gente tem que lembrar um aspecto bastante importante, de que o ácido lático, inicialmente, após um exercício, mesmo que extenuante, ele, na sua forma neutra, ele não atua nem positivamente nem negativamente ali na performance. A partir do momento que ele se dissocia em íons H+, e o lactato, ele poderia atuar. Então a culpa não é do ácido lático, pode ser do lactato. Olha só o possível destino do lactato. Em modalidades, por exemplo, onde o dano muscular induzido pelo exercício se concentra mais nos membros inferiores, aqui um exemplo, o próprio futebol, os transportadores monocarboxílicos podem levar esse lactato dos músculos mais utilizados para o músculo menos utilizado durante aquela modalidade, por exemplo. E aí, nesse músculo que estava numa melhor condição, numa condição de menos desgaste, ele pode iniciar a conversão em piruvato, que vai entrar na cascata lá da gliconeogênese, do fornecimento de glicogênio, por exemplo, fornecimento de energia para o atleta. Então, se antigamente acreditava-se que o ácido lático era o culpado, hoje já se sabe que ele não tem muito a ver com esse processo. E mesmo quando se dissocia, o lactato pode ser utilizado como fonte bioenergética para repor ATP. E aí, nesse aspecto, esse íon H+, solto na corrente sanguínea, é que poderia atuar nessa diminuição da performance. A grande questão que muitas vezes a gente confunde é que quando você vai fazer aqueles exames, aí, não sei se alguém já participou de alguma pesquisa básica aí na UFPB, mas você fura o seu dedo para avaliar a concentração de lactato no sangue. Ele é mais barato do que, por exemplo, o reagente para o H+. E se tem muito lactato, vai ter muito H+ também na corrente sanguínea. Porém, a gente utiliza que o lactato ele pode ser um marcador indireto da fadiga neuromuscular periférica, porém não o causador. Caso essa hipótese fosse aceita, seria mais pela competição iônica relacionada ao íon H+. Bem, isso é um aspecto que sempre eu gosto de trazer relacionado ao exercício físico extenuante, que o ácido lático, o lactato, eles não são causadores de fadiga. Eles podem ser um bom marcador indireto, inclusive que é rapidamente absorvido no sangue, então tem seu uso restrito, mas seria mais por causa da competição iônica do íon H+. Beleza. Do ponto de vista metabólico, uma grande cascata inflamatória. Do ponto de vista de desempenho neuromuscular, a gente percebe que logo após o exercício físico, naquela diminuição da função que eu mostrei no primeiro quadro,
percebe uma diminuição da ativação das unidades motoras, uma diminuição da frequência e sincronismo de disparo dessas unidades motoras, aliado a um dano muscular físico também, pela ruptura dos sarcômeros. Então, o déficit de força muscular, ele também tem seus pressupostos fisiológicos bem definidos. A gente não perde força só porque, meu Deus, perdeu de repente. Então, ocorre uma diminuição do recrutamento, uma diminuição dessa ativação das unidades motoras, fazendo com que você perca performance. A dor muscular também entra nesse pacote de dano muscular induzido pelo exercício, tanto do ponto de vista imediato, com toda aquela alteração do pH, alteração iônica logo após o exercício, ou do ponto de vista de dor muscular tardia, que pode ser caracterizado como uma hiperalgesia mecânica por fator neutrófico, ou seja, você faz o exercício naquele momento, mas muitas vezes, se você é um indivíduo bem preparado, então, de acordo com o estímulo dado, você vai sentir a dor um pouco depois, principalmente por causa da ativação desses receptores de bradicinina, a COX-2, fazendo com que ocorra uma estimulação nociceptora tardia, não logo inicialmente após o exercício. Tá? É um dos pressupostos que são defendidos na dor muscular de início tardio. Por que vai doer depois e não dói nesse momento? Tá? Dessa forma, você, então, conhecendo o que acontece após o exercício, você poderia, então, beleza, como as modalidades terapêuticas atuariam? Como a crioimersão, a crioterapia por meio de pacotes de gelo, de bolsa de gelo, a laser terapia, como elas poderiam atuar? Então, a gente lembra lá que o principal objetivo seria retornar as condições do corpo à condição basal. Porém, surgiram nesses últimos anos alguns textos que eu depois quero até compartilhar com vocês, que eles levaram a bons processos de reflexão. Esse primeiro, ele fala, será que a recuperação do desempenho é um estado de vulnerabilidade? É uma bola de cristal? Ou é uma janela de oportunidades que o fisioterapeuta pode atuar? E acho legal que, se você partir do ponto de que é uma janela de vulnerabilidade, você até tem bons pressupostos por trás disso, como atuar na dor muscular de início tardia, tentando diminuir esse dano na fibra muscular, ou seja, diminuir o extravasamento da inflamação, mais uma vez, tentando otimizar o processo inflamatório, porém, sem atrapalhar o processo de reparação ou de regeneração tecidual. Então, será que eu alongar a musculatura vai impedir o dano na fibra, no tecido conectivo, vai alterar o processo de reparação? Mas será que eu aplicar um laser? Será que eu aplicar uma crioterapia? Então, eram questionamentos que eles começaram a desenvolver. Do ponto de vista de janela de oportunidades, poderia, por exemplo, a atuação do nutricionista, com a ingestão de carboidratos, o suprimento energético após aquele dano muscular, tentando otimizar a síntese proteica, tentando retornar ou aumentar aquele aspecto que foi perdido, como força muscular, como a potência. Então, essa janela de oportunidades, como ele mostra aqui nesse gráfico, poderia atuar uma diversidade de profissões, inclusive. Seria uma bola de cristal? Por que isso? Quando a gente for discutir as evidências científicas relacionadas a isso, a gente percebe que essa recuperação do desempenho parece ser bastante individual para cada modalidade, para cada atleta, a ponto de que parte da literatura se pergunta se ela seria um fenótipo sensitivo, ou seja, será que pessoas específicas responderiam melhor a uma técnica? Eu ainda tento levantar uma outra hipótese. Será que o dano muscular produzido vai ser sensitivo àquela técnica? Ou seja,
um dano muscular de menor magnitude, é preciso a gente atuar já num dano de maior magnitude. Qual seria o principal recurso a ser utilizado? Tá? Então, eles chegam a questionar se realmente existem até bons respondedores ou não para aquelas terapias. E olha só, pensando em recuperação após o exercício, a gente pensa, acabou a corrida, mergulha o cara aí na piscina, ou então, vou fazer a liberação miofascial, eu vou aplicar a laser terapia, as mantas de LED, de laser. Mas olha só o que está por trás disso tudo, que nós, como fisioterapeutas, caso escolhamos essa técnica, temos que avaliar o processo de periodização do treino, o processo de periodização da conduta, a dose, a intensidade, a duração, a temperatura, tudo isso a parte do dano muscular induzido por aquela modalidade esportiva, por exemplo. Dessa forma, eles levantavam o questionamento de qual modalidade esportiva, qual modalidade terapêutica você escolheria após um dano muscular induzido pelo exercício. E aí vale a gente lembrar o tripé da prática em evidências, que, claro, leva em conta a experiência clínica do profissional, do fisioterapeuta, mas que vocês absorvam também a mensagem de que avalia digamos, o quanto aquele profissional fisioterapeuta pega a melhor evidência disponível e aplica na sua prática clínica. Não é só apenas aquilo de que, na minha prática deu certo. Então, essa experiência clínica é importante, o terapeuta, do fisioterapeuta, conhecer a técnica, aplicar, mas saber, do ponto de vista científico, o que ele está aplicando no seu dia a dia. E os valores do paciente, que também estão incluídos nesse tripé, mas que você também conhecer os valores do paciente é diferente de, por exemplo, não quero dizer enganá-los, mas não mostrar a realidade daquele aspecto envolvido. Então, não quero dizer que você vai tirar aquela modalidade fisioterapêutica daquele paciente, mas ele também tem que participar desse processo de educação. A gente tem que mostrar se funciona, se não funciona, dar novas opções, nunca ficar só retirando, dando palavras negativas para o nosso paciente. Então, os valores deles são importantes, mas também nós temos que incrementar esse processo de evidência também aos valores do paciente. E olha só, nessa meta-análise, ele juntou uma diversidade de modalidades com o objetivo de recuperar o desempenho. Recuperação ativa, aqui em azul, massagem, botas de compressão, a imersão, o banho de contraste, a crioterapia mais específica em pacotes de gelo e o próprio alongamento. Tentando resumir essas figurinhas para vocês, percebam aqui que o vermelhinho da massagem está sempre com bons efeitos. Na dor muscular tardia, em alguns marcadores imunoinflamatórios, eles se destacam. Em alguns processos aqui, por exemplo, que englobam a liberação de substância, a imersão começa a ganhar um pouco de destaque, que a gente vai até tentar levantar algumas hipóteses disso. Porém, sempre a massoterapia, a massagem, a liberação miofascial, como queiram chamar, ela ganha destaque do ponto de vista de qualidade, de evidência científica positiva para a recuperação do desempenho. A grande questão é que, tudo bem se no seu dia a dia você atende um atleta de luta, de MMA, um nadador, e você como fisioterapeuta. Mas no processo de tomada de decisão clínica, algumas vezes você vai se deparar com um time de futebol americano, que durante a pré-temporada, apenas 120 brutamontes são inscritos por equipe. Então, será que você vai utilizar suas mãozinhas após cada treino para atender 120 pessoas? A melhor evidência, o melhor nível de evidência está aí. Quando compara diferentes modalidades,
em alguns tipos de dano muscular, a massagem tem um pouco acima, um efeito superior em relação aos outros. Porém, mais uma vez eu repito, fica o convite para vocês atuarem numa equipe de futebol americano, fazendo a recuperação por meio de liberação miofacial a cada treino semanal durante toda a pré-temporada, tá? Bom, voltando, puxando a sardinha agora para o trabalho que eu desenvolvi no mestrado. Não sei se vai ser puxando a sardinha, não. Quero ouvir vocês no final desse nosso bate-papo. Partindo dessa pergunta de será que a crioimersão acelera ou interfere no processo de recuperação do desempenho? Primeiro, a gente tem que lembrar que a crioimersão nada mais é do que uma técnica, uma modalidade, ou seja, o uso da crioterapia, do frio, com objetivos terapêuticos, utilizados há séculos, em diversas formas, com água na forma sólida, a crioimersão, ou seja, com água na forma sólida, mais a água líquida, em substâncias resfriantes, então, em suas diversas formas. Só que duas coisas não modificam entre elas, que são os possíveis efeitos terapêuticos da crioterapia, seja na imersão de corpo todo, na aplicação de gelo ou em outra qualquer modalidade, que é o efeito analgésico e o efeito anti-inflamatório. Acho que é bem legal a gente destacar isso aqui, principalmente por ter diversos alunos, os queridos professores de vocês, durante o estágio, durante a disciplina, vai sempre fazer uma perguntinha básica. Você vai dizer, professor, eu acho que eu vou usar gelo. Eu acho que eu vou usar o calor por ondas curtas. Ou então, acho que eu vou usar a laser terapia. A primeira perguntinha que o professor de você vai fazer é com qual objetivo? Qual o objetivo que você quer utilizar este recurso? Então, do ponto de vista da crioterapia, em suas diversas formas, a gente destaca o efeito analgésico e anti-inflamatório. E a crioimersão, inicialmente, quando surgem os primeiros trabalhos, acreditava que poderia juntar o efeito do frio terapêutico, caracterizado pela diminuição da condução, da velocidade de condução nervosa, aumentando o limiar doloroso, pela redução do metabolismo local, pelo efeito contra-irritativo, ou seja, o próprio sistema nervoso central identifica aquele frio, aquele queimor terapêutico e faz com que libere opioides endógenos no nosso corpo. Quando a gente fala de aplicação de crioterapia em suas diversas fases, em que você vai sentir primeiro ardência, queimação, aquela queimação dos primeiros minutos faz com que o próprio sistema nervoso central libere, ou seja, acelere essa cascata de liberação de opioides endógenos. E isso a gente tem que explicar para o nosso paciente quando a gente aplica aquela bolsinha de gelo, sacola de gelo, que vai queimar, caso ele não tenha déficit de sensibilidade, ou ele não tenha alergia, que você também avalia, você tem que explicar o procedimento da crioterapia. Porque para ele, está queimando aqui, está doendo, vai querer interromper aquela conduta. Tá? Então, esses dois principais fatores relacionados com a analgesia, por exemplo, a diminuição da velocidade de condução nervosa, esse efeito anti-inflamatório, com essa redução do metabolismo, essa liberação de opioides endógenos, quando combinados com a pressão hidrostática da água, esperava-se um efeito complementar na recuperação dos atletas. Além de que seria mais fácil você jogar, por exemplo, um atleta ou então 50 atletas numa piscina com água e gelo, que vai aderir melhor àquela superfície do corpo, seja membro inferior, seja o corpo todo, em comparação, por exemplo, com você preparar uns 10 pacotes de gelo para todo membro superior, se for um atleta arremessador, ou então para todo membro inferior, se for um atleta de futebol. Imagina, 10 pacotinhos de gelo para 50 atletas,
o custo-benefício, naquilo que a gente discutiu, da mesma forma para massagem, a gente pode entrar um pouco aqui na crioimersão. Ela tem essa possibilidade de você alocar um maior segmento corporal, porém, um aspecto está envolvido com isso, de que o coeficiente de troca de calor da água na forma sólida, ou seja, o gelo, ele é melhor do que na água na forma líquida, que é característica da crioimersão, por exemplo. Então, você observa aqui nesse estudo, ó, que pessoas submetidas ao pacote de gelo por 10 minutos tiveram uma diminuição da temperatura da pele, ali em média 22, 20 graus, enquanto que na crioimersão tiveram uma redução de temperatura da pele de 6, 8, 9 graus. Então, isso pode estar relacionado com essa o meio envolvido, de que o pacote de gelo, ou seja, com a água na forma sólida, em comparação com a água na forma líquida, mais o gelo, como a gente faz na crioimersão. Outros estudos mais recentes também tentavam confirmar essa hipótese, mostrando que o gelo, olha, a água na forma sólida, chega a diminuir a temperatura da pele, olha só, em até 23, 22 graus. Inclusive também na temperatura intramuscular, só que com uma menor, digamos, eficácia. Já da crioimersão, essa diminuição ocorre, mas, por exemplo, 31 graus a temperatura da pele, ele vai para 23. E aí você fala, pô, Glauco, aí é fácil, ó, é porque eles só utilizaram 15 minutos de tratamento. Na crioimersão, quando eles fizeram o jogo de dose e resposta, quando você aumenta muito o tempo de aplicação com baixas temperaturas, por exemplo, pode ocorrer a liberação, ou seja, o efeito rebote da inflamação, ou seja, prejudicando aquela curva de recuperação normal do indivíduo. Então, para vocês que pensam que é só um gelinho, não, depois coloque um gelinho. Como eu digo a todos os meus alunos, ó, a partir do momento que a gente teve essa conversa, não é mais para falar de gelinho, alongamentozinho, a gente tem que valorizar a nossa profissão. Aplicação de crioterapia por meio de pacotes de gelo, então, por meio de crioimersão, tá? Dessa forma, ó, você percebe que a temperatura da pele ela reduz rapidamente, enquanto a intramuscular, mais ou menos 1 centímetro, drasticamente da pele, enquanto a intramuscular reduz com a menor, digamos, magnitude. Inclusive, essa revisão sistemática, trazendo aqui a imersão, as pessoas ficavam imergidas a 10 graus Celsius por 10 minutos. Dói, queima, é uma sensação assim que eu convido a quem quiser experimentar que faça na sua casa ou em algum clube. E você submeter o indivíduo, o atleta, a um protocolo desse, sem ter a garantia de que ele vai melhorar a função, a força, a dor, pode ser algo desnecessário. Quando a gente, voltando para aquela pergunta do seu principal objetivo terapêutico, a crioimersão em sua evolução de publicações, ali de 2012, 2013, 2014, ele já trazia pontos positivos para a melhora da dor, seja ela inicial ou pela dor muscular de início tardia. Então, realmente, mesmo em diferentes temperaturas e tempo, ele seria positivo para a melhora da dor. Inclusive, esse grupo ali do interior de São Paulo desenvolveu uma proximidade de uma dose-resposta para a crioimersão, variando em você submeter o indivíduo ali entre 11 e 15 minutos a 11 a 15 graus Celsius. Parece algo com bom efeito para a dor, sem aumentar a inflamação, ou seja, seria seguro e eficaz.
mais com o desenvolver da literatura científica. Mais uma vez, esse artigo aqui de 2021 traz a utilização da crioimersão como positivo para a dor muscular, porém com dados inconclusivos, como para a força, para a recuperação da função, que você avalia seu atleta, seja em salto horizontal, salto vertical. E dessa forma, durante o meu mestrado, a gente tentou desenvolver um trabalho para responder esse questionamento mais específico para os corredores de rua de 10 quilômetros. E, ao analisar a literatura científica daquela época, a gente percebeu algumas lacunas que poderiam ser, digamos, preenchidas. Já mostro aqui de cara a conclusão para vocês, mas dentro dessa conclusão tem alguns aspectos que eu queria discutir. Nós concluímos que a crioimersão a 10 graus Celsius por 10 minutos não é mais efetivo do que a imersão em água e do que o repouso. Ô, Glauco, não entendi muito bem. Olha só o que a gente fez. Vamos lá, vamos situar. Natal, enfim, capital do Nordeste, quente. A gente começava as corridas às 7 da manhã, então tinha corrida 7, tinha corrida 8, tinha corrida 9 da manhã, de acordo com a randomização. Os participantes nunca tinham corrido a distância de 10 quilômetros, então eles chegavam para a nossa pesquisa e diziam, ó, meu máximo foi 9,2, o máximo foi 8,8, mas eu quero participar, eu acho que eu consigo os 10 quilômetros. Então, ele entrava na pesquisa, de acordo com uma série de critérios, corria os 10 quilômetros, e aí, caso realizasse os 10 quilômetros, ele era alocado em uma das modalidades de recuperação. E aí, um grupo foi imergido a 10 graus Celsius por 10 minutos. Gente, no piloto do meu mestrado, eu balançava, assim, para mexer o gelo, para tentar homogeneizar a temperatura no barril de 200 litros, queimava, é muito desagradável. O segundo grupo ficava parado, no mesmo posicionamento, em pé por 10 minutos. E o terceiro grupo, a gente teve a ideia de imergir a temperatura ambiente. Com qual perspectiva? De retirar o fator frio, ou seja, o fator terapêutico do frio, mas deixar o fator da pressão hidrostática da água à temperatura ambiente. E dessa forma, a gente teve até um achado interessante, de que, para um marcador sanguíneo de dano muscular, creatina quinase, olha só como ficou esse gráfico. 24 horas após a corrida, o grupo controle, ou seja, o grupo que ficou parado, estava com altos níveis desse marcador de dano muscular. Enquanto que as pessoas que foram submetidas à crioimersão e à imersão em água a temperatura ambiente apresentaram comportamentos similares. Tentando traduzir isso, pelo jeito, o efeito hidrostático da água já seria suficiente para diminuir esse extravasamento do processo inflamatório. Mas e aí? E para a dor muscular? Você lembra do pressuposto fisiológico que a crioterapia reduz a velocidade de condução nervosa, tendo um bom efeito analgésico. A grande questão é que, por exemplo, esses caras que correram 10 quilômetros num sol a pino, chegavam com alta frequência cardíaca, com alta percepção de esforço, mas, por exemplo, com baixos níveis de dor muscular, tanto de forma inicial como de forma tardia. Ainda não estou entendendo, Glauco. Em algumas modalidades do dano muscular, o atleta pode não gerar dor muscular tardia, pode ser apenas uma sensação, uma percepção da fadiga, que também teria sua importância. Mas se você fala
Ó, eu vou aplicar a crioimersão para diminuição da dor do paciente, do atleta, se ele nem surgiu a dor. Então, meio que você poderia evitar expor o atleta a esse ambiente desconfortável. Repito aqui, temos belíssimos pressupostos fisiológicos, analgesia pela diminuição da velocidade de função nervosa. Esse estudo aqui clássico, lá de 2017, percebeu que quando a temperatura da pele reduz até ali 10, 13 graus, você consegue diminuir 33% da velocidade de função nervosa. Ou seja, então você garante um processo de analgesia. E olha que o meu estudo aqui, os caras diminuíram até 18 graus a temperatura da pele. A grande questão é que logo depois da corrida, eles não estavam com dor muscular. E, na comparação também entre os grupos, não houve diferença entre a magnitude da dor muscular. Então, eu quero alertar para vocês que talvez não fosse necessário aplicar. Já para a concentração sanguínea, do marcador sanguíneo, observamos essa atenuação, tanto do grupo imersão como do grupo crioimersão. Então, parece que a pressão hidrostática seria o melhor, o mais eficaz na redução do metabolismo, não sendo necessário aplicar 10 graus Celsius no indivíduo. Para a questão da força, por exemplo, também não houve grandes diminuições de força. Parece que o dano muscular da corrida de 10 quilômetros envolve uma grande percepção de esforço, com níveis elevados de frequência cardíaca, de percepção do esforço pelo Borg, por exemplo, mas quando eles são submetidos a um teste de força logo após a corrida, o déficit é muito pequeno. E aí, beleza. Bom, mas se ele perdesse muita força, parece que usar a crioterapia poderia ajudar na manutenção dos aspectos neurais, na restrição da entrada de células inflamatórias, mas parece que quando você resfria, o maior magnitude fica do ponto de vista de pele. Esse estudo aqui comparando 2, 3 centímetros abaixo da pele, a redução foi pequena. E parece que essa redução não chega a atingir níveis metabólicos celulares, ou seja, não teria tanto efeito do ponto de vista neuromuscular. Poderia ainda gerar influências negativas. Porque se você diminui a potencial de ação, por exemplo, você pode diminuir o potencial de gerar força. Alguns estudos mostram a diminuição de 4 a 6% a cada grau Celsius diminuído. A grande questão é que o intramuscular, assim, em tecidos mais profundos, essa redução não é tão grande, principalmente na crioimersão. Lembrando daquele gráfico que a gente fala, aquela tabela falando de imersão e da crioterapia com pacotes de gelo. Tá? Então, por fim, a gente destaca que a crioimersão não foi mais efetivo do que você ficar imergido em uma água a temperatura ambiente ou ficar parado. Eu, de repente, escolheria até uma rede, né, para ficar descansando, ao invés de ser submetido a 10 graus Celsius por 10 minutos. E aí eu fico muito feliz de que, ultimamente, a gente tem sido citado nas meta-análises de ensaios clínicos, com boas pontuações, assim, do ponto de vista metodológico. Então, os meninos aí sabem o quanto a gente sofre para desenvolver um trabalho científico, então nada melhor do que estar sendo citado nessa temática. Então, é bastante orgulho para eu, meu orientador do doutorado, do mestrado, os amigos. E na escadinha do conhecimento, a gente se deparava, meu Deus, mas isso agora, o Neymar usa, o Bolt usa, os grandes atletas. Então, já sei, a grande questão é porque você só fez uma aplicação. Então, se você fizer essa aplicação mais vezes a semana, eu acho que ele auxiliaria no processo de recuperação. De cara, a gente responde que não, porque
Num dano muscular induzido, ou seja, numa corrida de 10 quilômetros, o dano muscular parece que foi de baixa magnitude. Mas beleza, então vamos colocar algumas outras modalidades. Por exemplo, o dano muscular promovido aqui por contrações excêntricas repetidas. Então, quem faz aí CrossFit, ou então os treinos, os HIIT, né, alta intensidade e curta duração. Esse modelo de dano muscular aqui, ó, caixa 60 centímetros, e que você tinha que pular até quase o fim da sua vida. Então, se não me engano, eram 50, 60 saltos. Logo em seguida, você era submetido a 20 minutos de imersão a 10 graus Celsius. E outras pessoas submetidas ao grupo controle. Gente, não teve diferença para a força muscular, para o salto vertical, para as citocinas inflamatórias. Porém, mais uma vez, para a dor e para secar, parece ter tido um efeito positivo, principalmente na dor. Outra modalidade, outro trabalho científico que mais próximo da realidade. Eles pegaram uma semana de treinamento com a equipe de rugby, um treinamento com movimento, salto, mudança de direção, e após os treinos, cada um era randomizado, era alocado para um grupo. Da mesma forma, não teve diferenças para o salto horizontal, concentração de interleucina, um pequeno efeito a favor da crimeção, com relação, um moderado efeito para a dor. Então, seguindo a sequência do conhecimento científico, parece que realmente a crimeção auxilia na dor, reduz a dor muscular, seja próximo ou tardio. A grande questão é, será que todas as modalidades geram dor muscular tardia? Como, por exemplo, na corrida de 10 quilômetros não surgiu. Dessa forma, eu encerro aqui minha participação convidando vocês a refletirem sobre esse processo. A gente seria um estado de vulnerabilidade que a gente, de acordo com esses pressupostos, mesmo inerentes à prática física de diminuir função, diminuir força, aumentar a dor, seria uma janela de oportunidades que a gente poderia atuar? Seria uma bola de cristal? Ou seja, tudo serviria para tudo? Aquela imersão, laser, misturar os dois, hein, Érica? Imagina aí, colocar o cara no barril, depois meter laser por cima, cobrir com a manta térmica. Será que juntariam os efeitos? Então, gente, eu sempre convido vocês a refletirem um pouco disso. E deixo como mensagem para vocês de que, realmente, para algumas magnitudes de dano muscular, a crioimersão é positiva, principalmente com o objetivo de dor, de reduzir a dor, com bons pressupostos fisiológicos, como demonstramos aqui, e convido a refletir, por que a literatura seria tão divergente? Será diferentes modelos de dano muscular, diferentes divisões de grupos nos estudos, por exemplo, são poucos que fez isso, que nós fizemos lá no mestrado, colocar o cara emergido à temperatura ambiente. Será que a magnitude do dano muscular interfere? Ou seja, naquele dia que o cara fez aquele treino mais puxado possível, talvez ele fosse se beneficiar. Num treino mais leve durante a semana não seria necessário. Sempre vamos lembrar do custo-benefício, essa preferência do paciente. Mais uma vez, lembro, da mesma forma da massagem. Fazer isso com uma pessoa tem um custo, fazer isso com 50, tem mesmo para comprar o quantitativo de gelo, piscina, preparar aquele ambiente, sempre vai ter. Por isso que eu finalizo a nossa conversa aqui com essa mensagem de prescrever suas condutas com objetividade, com especificidade. Você vai garantir, pelo menos, o errar menos. Com certeza vai aumentar a sua chance de atingir o seu objetivo terapêutico. Tá? Agradeço mais uma vez aos professores, aos amigos aí pelo convite. Fica aqui meu endereço de e-mail e totalmente aberto para os questionamentos agora. A gente bater um papo, tá? Glauco, eu não esperava que fosse diferente, mas brilhante palestra, foi realmente para mim muito esclarecedor, porque
Particularmente, eu não tenho esse conhecimento aí que você tem, e eu acho que você trouxe de uma forma muito clara assim para a gente, principalmente na construção, né? Que faz sentido, né? Construir as bases para que a gente possa pensar no recurso e que ele não seja mais um recurso, né? De tantos outros, né? E às vezes sem uma objetividade aí, como você mesmo colocou, e às vezes até por moda, né? Infelizmente a gente se depara com isso não só na fisioterapia, mas em diversas circunstâncias. Eu vou deixar aberto aqui, os colegas, está extremamente aí disponível, vocês podem ficar à vontade, ou para mandar no chat, ou para comentar, né? Não, pode ser uma pergunta, um comentário, abrir o microfone. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Ô, Glauco, obrigado aí pela apresentação, pela palestra. Sempre muito bom estar te ouvindo e aprendendo com você. Eu, Glauco, eu queria saber, assim, em relação à adesão dos atletas, assim, que teve esse primeiro contato com a crioimersão, na sua experiência, assim, e se os artigos, eles relatam também, porque eu acho que isso provavelmente deve ter também uma questão meio, acho que não é de cultural, mas questão, assim, de localidade, né, para essa vivência, né, de lugares mais frios, talvez as pessoas sejam mais habituados do que, tipo, aqui o pessoal do Nordeste e tal. Perfeito, Danilo. Obrigado aí pela pergunta. Foi um ponto muito interessante a ser tocado, principalmente porque lembra daqueles questionamentos de banca no final? O que você modificaria no seu trabalho, né? Eu adicionaria alguns questionamentos específicos, assim, mesmo para todos os grupos, para os caras que foram para a imersão, para o grupo controle. Primeiro, seria a crença prévia deles, que aí você tocou num ponto. Se você perguntar a uma grande quantidade de atletas, eles realmente acreditam que aquela modalidade chega ao seu objetivo, ou seja, recupera o mais fácil, mais rápido, ou seja, atua no processo de recuperação do desempenho. Porém, foi engraçado que aí, parte dos dados aqui, eu acabei nem trazendo do meu estudo, é que a gente avaliou, existe uma escala, pessoal, que chama a Feeling Scale. É uma escala que mensura o afeto, o conforto do paciente, do atleta, com aquela terapia. Dá um exemplo aqui para vocês. Bom, vocês estão aí em terceiro, quarto período, fazer um alongamento estático dos isquiotibiais para quem tem um certo grau de encurtamento, dói, é chato, você fica com aquele, a gente chama, sinal de pé de galinha ali, putz, mas você sabe que é importante fazer. Você sabe que aquilo melhora a sua amplitude de movimento, melhora a sua flexibilidade. Aí você vai e faz. Na crioimersão, por exemplo, eles respondiam para mim que acreditavam não que acreditavam, eles achavam desconfortável estar naquele ambiente, mas achava que ia ser bom. Então, o que eu modificaria era tornar isso mais específico. Você acredita que você vai recuperar a sua força? E aí eu acabei não fazendo esse controle. Mas inclusive, estatisticamente significativo, houve uma associação entre quem fez quem fez a imersão em água a temperatura ambiente com melhores níveis de conforto. Ou seja, a maioria das pessoas que responderam que aquela terapia era confortável foi as que estavam no grupo imersão à temperatura ambiente. E também foi estatisticamente significativo que as pessoas que estavam na crioimersão
acharam muito desconfortável estar lá pelos 10 minutos. A grande questão é que faltou a perguntar em que eles acreditavam. Que aí a gente poderia também, digamos, pontuar essa sua questão final com dados científicos. Mas, no popular, no que a gente observa mesmo, os caras são bem, digamos, adeptos, crentes de que realmente as modalidades, a crioimersão, por exemplo, melhoraria a recuperação, aceleraria esse processo de recuperação. Eu acho que seria... Pode falar. Eu acho que seria bem interessante também, assim, a período pós-estudo, se eles continuaram fazendo após o estudo, assim, se eles gostaram mesmo e, tipo, aderiram a essa prática ou sentiu abandonaram. aquela dor, aí, nunca mais eu quero sentir isso na minha vida, né? Ou se realmente fazem isso. A gente, lá em 2014, foi um pouco de onde surgiu minha pergunta de pesquisa. Em 2014, enquanto eu estava... Essa ia ser a minha pergunta, Glauco. De onde surgiu essa inspiração, né? Que é outra pergunta de banca, né? Isso. Eu, em 2014, enfim, estava na seleção brasileira de handebol, nos preparando para o campeonato mundial, e aí a gente observava aquele aumento do uso de imersão, e assim, só para vocês verem do tanto que envolve isso de custo, de você inserido num espaço, na Confederação Brasileira de Handebol, por exemplo, o presidente chegava para mim, fisioterapeuta, Glauco, e aí? Vamos fazer? Você vai precisar do processo de recuperação? Quantos quilos de gelo? Quantas pessoas por vez, por tudo? E assim, de repente. E aí a gente estava ali naqueles hotéis da beira-mar do Cabo Branco, um deles tinha uma piscina de menor porte, lá em cima, no último andar. E a gente acabava que tinha que usar 100, 110 quilos de gelo, na época meio que aleatório, não sabia fazer essa contagem da dose-resposta. E aí, por exemplo, a gente utilizava com 10 pessoas ao mesmo tempo e percebia que a temperatura muscular diminuía, a temperatura superficial da pele diminuía 5, 10, no máximo 11 graus, no que a gente acompanhou. Porém, eles tinham essa percepção. Alguns chegavam a perguntar, Fiz, hoje não vai ter aquilo? Mesmo se acreditavam ou não. E aí eu usei por 3 vezes, uma semana puxada. Eu acho que eu errei menos porque eu utilizei pelo menos uma semana que teve decisiva, assim, treinos puxados. Então, alguma coisa parece ter ajudado, pelo menos a percepção de recuperação deles. Mas até do ponto de vista de você deixar isso computado cientificamente, e hoje eu me vejo aqui, após desenvolver esse trabalho, de que eu fiz de forma indiscriminada, então eu precisaria utilizar, para atingir o efeito terapêutico, pelo menos de analgesia, mais gelo, menor quantidade de água. Então, isso faz parte da sua evolução profissional. Falo isso sem nenhum problema. O ruim é a gente permanecer no erro. Então, aí a partir disso, com essa experiência, já em 2015, tive contato lá com o Volber, que trabalhava com recursos terapêuticos, né? Enfim, trabalhava muito com laser, com ultrassom, e aí eu cheguei a ele com a proposta da crioterapia. E aí conseguimos desenvolver esse trabalho. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Esse espaço é de vocês também. Glauco, só aproveitando aqui que o pessoal está pensando na pergunta, não sei se você já leu ou já utilizou aquelas botas de compressão para recovery, assim, eu queria saber a sua opinião sobre essas botas, se tem alguma evidência. Belíssima pergunta novamente, Danilo. Cara, vamos lá, vou começar pelo inverso, né? Eu nunca usei, nunca senti, diferentemente assim, da crioimersão. Não sei os aspectos técnicos específicos da terapia, mas do ponto de vista científico, até, por exemplo, nessa comparação,
ela, naquele estudo que eu mostro, ela discute um pouco principalmente desse efeito, né, mecânico, seria uma vasoconstricção mecânica naquele momento, de diminuição do metabolismo, assim, de diminuição do extravasamento do marcador bioquímico, ali, da inflamação. Parece ter um aspecto de percepção de fadiga muito bom, principalmente para umas modalidades específicas, porque parece que na compressão tem o que você fica a compressão intermitente e alguma que segura por algum tempo. Então, parece que nessa intermitente era como se fosse um efeito de bomba, de retorno venoso, que traria essa melhora nesses marcadores inflamatórios e parece ter uma boa percepção. Mas, além disso, é por desconhecimento de causa mesmo. Sei que o efeito, eles estão nesses pressupostos de pressão mecânica mesmo. A gente pode levantar a hipótese de que, está ali com nossos receptores, tecidos térmicos que poderiam levar a uma analgesia, sei, mas quando comparado a outras terapias, do ponto de vista, ele tem melhor efeito nisso, de diminuição do extravasamento do processo inflamatório. Inclusive, tem umas que é compressão com frio. Acho que, não sei se o pessoal já ouviu, Game Red, aparelhozinho assim pequeno, portátil. Mas a compressão nunca fiz. Surgiu uma pergunta aqui no chat da Andrea. Se você avalia sobre o trabalho mesmo, né? Se você avaliou atletas pós-atividade de resistência, no caso a corrida, acredita que em esportes de explosão os resultados poderiam ser diferentes ou parecidos aos seus resultados? Perfeito, André. Está lançado aí a sua pergunta de pesquisa. Se quiser fazer um trabalho em parceria com a FDPA, enfim, estamos abertos na contribuição. Andréia, isso é Andréia Soares, é uma das coisas que mais me tirou o sono do ponto de vista positivo, que inclusive seria a continuação para o meu doutorado, só que acabei escolhendo ir para São Carlos. Será que diferentes magnitudes do dano muscular interferem nesse processo? E aí, dentro dessas diferentes magnitudes, será que um treino de alta intensidade e curta duração, será que um treino lá no box de CrossFit, naquela planilha, naquele dia mais puxado, seria, digamos, sensitivo para a aplicação da crioimersão? São perguntas que ainda estão, digamos, sendo respondidas aos poucos. A gente percebe, por exemplo, o rugby é uma atividade funcional, assim, de um dano muscular bem considerável. Teve esse estudo aí, que é inclusive os meninos vão lembrar, do grupo do João Dúriga, que fez doutorado lá na UFSCar, ele que promoveu esse dano muscular. André, o cara fazer 50, 60, 20, 30 saltos numa caixa de 60 centímetros, envolvendo contrações concêntricas, excêntricas, aterrissagem, gera um dano muscular bem considerável. Mas aí deveria ser feito, por exemplo, os estudos para responder essa questão. Eu acredito que as modalidades de recuperação existam os bons respondedores, ou seja, naquele dia que o cara tem um maior nível de dano muscular, ele responderia melhor ao recurso. Nos outros dias, não sei se seria necessário, tá? Se a André for graduando, aí falta convencer com o professor para fazer o TCC dela. Custo, um bom financiamento, cara, que o gelo... Porque você teve muita dificuldade lá, eu lembro, o seu perrengue todo lá, atrás dos tonéis, do gelo, atrás dos corredores, era... A gente chegou por exemplo, depois de muitos pilotos, a gente viu que, por exemplo, para uma imersão,
Para garantir os 10 minutos a 10 graus Celsius, a gente tinha que utilizar 35 quilos de gelo, ou seja, para uma terapia, para uma imersão isolada. Então, isso quando, por exemplo, se for colocar, a gente poderia colocar uma piscina com vários, mas aí aumentaria mais ainda o custo de gelo. Tá? E uma coisa, eu voltei aqui no chat, respondendo a André, se para você ter noção, assim, foi um dos resultados que mais me chamou a atenção. E aí, por exemplo, a gente vê aqui a Eriquinha, que vai trabalhar com vocês, vai falar na sexta, ela corre, ela faz treinamento funcional, é uma multiatleta. Tem que ser inspiração para vocês, tá? Por exemplo, após a corrida de 10 quilômetros, bike, é isso mesmo, né? Você faz tudo. Os caras corriam 10 quilômetros em Natal, num calor assim, insuportável. E logo após, eles eram submetidos a um teste isocinético de força, 5 repetições a 60. O déficit de força médio na amostra não chegou nem a 10%. Diga, assim, foi o resultado mais chamativo para mim. E aí, voltando ao André, de que você correu e parece que só perdeu 10% da sua força. Beleza, para um cara como o Usain Bolt, que eram 100 metros, o César Cielo é 50 metros, você perder 10% da sua performance é o que tira a sua medalha. Já para nós aqui, vou me colocar aqui, nós, os normais, os mortais, talvez 10% não seja tão necessário. Então, mais uma vez, volto à pergunta. Será que eu necessito submeter o cara a isso? 10 minutos, 10 graus Celsius, doendo, ardendo, sendo desconfortável, para não ter resultado? Essa foi o que a gente levantou. Submeter a uma rede, né, Glauco? Grande rede, um balanço, de preferência ali no corredor da UFRN que leve mais vento. Tem a pergunta do Israel, Glauco. Tu consegue ver aí? Consigo. Será que a imersão em indivíduos iniciantes seria mais positiva quando comparado com os atletas? Perfeito, Israel. Uma belíssima pergunta também. Isso pode estar relacionado à magnitude do dano muscular, que digamos que foi a minha questão central de levantar essas hipóteses. O dano muscular pode estar envolvido com a categoria, ou seja, do participante. Lembra aqueles primeiros dias que você vai para a academia, você fica mais dolorido. Ele vai tentar fazer aquele alongamento, ali a fase excêntrica está todo dolorido. Mas por quê? É a fase inicial do seu treinamento. Então, parece que os iniciantes poderiam sim responder de uma melhor forma ao dano, à magnitude do dano muscular. E aí, em consequência, ao recurso fisioterapêutico. A grande questão é que, por exemplo, no meu trabalho, os caras seriam um iniciante dos 10 quilômetros, mas mesmo assim não obtiveram boas respostas. A gente até levanta a hipótese de que, você até chegar a 10 quilômetros já pode ter umas adaptações ali neuromusculares que não gerariam tanto um dano muscular. Mas, por exemplo, você vai para a prática clínica, está lá o cara que corre 10, que corre 21, que corre 42, fazendo uso desses recursos. Então, a gente põe pelo menos isso em questionamento. Tá? Tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já está se aproximando. E se alguém quiser perguntar ainda, pode lançar aí no chat, abrir o microfone. Mas, Glauco, eu já agradecendo aí, né? A gente já está chegando perto aí da finalizar a palestra. Agradecer mais uma vez sua disponibilidade, né? E dizer que você realmente é uma pessoa que está no nosso coração. Você é um amigo, né? De muito tempo aí, já tem dividido aí essa carreira, né? Da República, né? A República, a gente chama a República do Alecrim, né? A gente sempre fala que é nossos amigos que dividiram essa caminhada, tantos outros que se aproximaram também.
e externar aqui a minha admiração por você, meu amigo. E a gente está começando aqui esse ciclo de palestras, e a gente vai continuar aí, tanto eu como Danilo estamos responsáveis, e agradecer aí a sua participação. E queria já colocar aí, você quiser fazer uma palavra aí final da sua participação, fica à vontade. Bom, gente, primeiro, Zé e Danilo, muito obrigado aí pela confiança, pelo convite de sempre, pelas discussões de WhatsApp, discussões de redes sociais. Acho que discutir ciência com vocês, aqui numa sala com Érica, com a Letícia, é sensacional, é sempre um prazer. Então, contem sempre comigo, sempre que precisar, para discutir sobre esses aspectos. Eu agradeço demais pela confiança, pelo convite. Aos meninos aí, aos telespectadores, nos seus diferentes níveis aí de graduação, né? P2, P3, P5, P8 lá no final, eu sempre gosto de encerrar essa palestra, essa fala sobre imersão, sobre isso de avaliar bem seu paciente, seu atleta, para que você conduza sua conduta com objetividade. E aí, seja ela do recurso eletro, termo, fototerápico, o exercício, tem coisa mais, digamos, hoje, a gente precisa ainda conversar sobre exercício físico e suas melhorias, as capacidades de melhorar diversas patologias. O que a gente discute é a prescrição do exercício específico para aquele paciente. O melhor exercício, a dose do exercício. Esse raciocínio deve ser levado. Recurso eletro, termo, fototerápico. E, claro, sempre começa com uma boa avaliação, tá? Então, obrigado aí pela presença, até 9 horas da noite. As pessoas estão lá no endereço de e-mail, sempre que precisar de alguma dúvida, a gente fica à disposição, tá? Professor José Diego, professor Danilo, obrigado pelo convite mais uma vez. Ao amigo Zé, ao amigo Danilo, saudades de vocês, saudades de João Pessoa. Eriquinha, Letícia, saudade de vocês também, e a gente se encontra, seja virtualmente ou pessoalmente algum dia, tá? Um forte abraço. Meu amigo. Vou aproveitar, eu não combinei com a Érica aqui, mas será que a Érica poderia dar um spoiler, Érica, do que a gente vai falar no sábado? Você tem condições aí? Sábado é a segunda parte do ciclo. Sábado, na verdade, sexta, né? Não me assuste. Sexta-feira, sexta-feira. Mas só para dar um spoiler aí do que você está pretendendo trazer para a gente. Olha, na sexta-feira, aproveito já para agradecer essa oportunidade, o convite. Fiquei muito feliz. Vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre dor. E é algo que eu acho que é um desafio enorme, né? Nos dias de hoje, principalmente pós-pandemia, com tudo que tem acontecido, com todos os desafios que todos nós temos que enfrentar todos os dias, é algo que justamente o público, os nossos pacientes, eles nos procuram muitas vezes quando a dor já está incapacitante, então a gente vai discutir bastante sobre como avaliar, quais são os mecanismos, o que a gente tem que estar atento para que a nossa abordagem, para que a nossa decisão em relação aos recursos a serem utilizados sejam mais efetivos, né? Então, é mais ou menos sobre isso. Não vou falar mais, não. Só sexta agora. Bom, é só spoiler mesmo. Só um pouquinho, só, senão eu já vou entregar tudo agora. Perfeito. Bacana. Vai ser a nossa segunda parte, logo depois a gente tem com termografia com o professor João Maci. Uhum. Pessoal, se puder ir abrindo as câmeras aí, quem puder para a gente fazer uma foto, mas vou passar a palavra ainda para Danilo, dar um oi para a gente ir finalizando. Mas quem puder abrir, por favor, abre para a gente tirar uma foto, registrar. Vai, Danilo. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Glauco, aí por ter aceitado participar. Foi excelente. Eu tenho um orgulho aí muito grande de ser seu amigo e ter te conhecido no processo do doutorado. Então, e ver aí o pessoal dá muita saudade. Foi um tempo muito bom, né?
É Perfeito. isso aí, valeu, pessoal. Quem que vai abrir mais? Tem mais gente para abrir? As câmeras aí para a gente fazer o print aqui na tela. A Flávia ali apareceu. Flávia, Dani Duran, nossa preceptora, nos ajuda tanto ali na clínica escola. Ao Marcos, perfeito. Mais alguém? Bianca. É quase uma chamada, né? Tirar a foto aqui, gente. E foi o print. Quem puder tirar também, marcar a gente, professor Glauco, Danilo. Tá lá Dan Camonzec, né, no Insta? Isso Isso. mesmo. E me marca lá também. E até sexta com a professora Érica e o professor Jamaci. Tchau, gente. Foi um prazer estar Tchau, com pessoal. Boa vocês. noite. Tchau, tchau. Obrigada.